estamos começando mais um Rio TV Debate com o tema A Luta Antimanicomial. Para falar sobre o assunto, convidamos o vereador Felipe Michel, presidente da Frente Parlamentar sobre Saúde Mental, o vereador Renato Cinco, Rui Lima Júnior, psicólogo do Núcleo Estadual de Movimento da Luta Antimanicomial, e o Dr. Hugo Fagundes, superintendente de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença de todos aqui. E eu vou começar minha pergunta aqui com o vereador Felipe Michel. De que forma, vereador, a Frente Parlamentar tem trabalhado esse assunto? Inclusive tivemos audiência pública. Como é que está? Então, na verdade, isso é um tema que eu me orgulho muito de estar à frente dessa frente parlamentar da saúde mental, sobre a saúde mental. A gente tem que quebrar esse preconceito, esse paradigma das pessoas se esconderem. Então eu tive já o meu problema de saúde mental, tive o meu problema de depressão, de síndrome do pânico. Então, esse primeiro momento que nós criamos essa frente parlamentar, eu tenho muito orgulho de defender essa bandeira, de trabalhar por essa bandeira. Eu que tive já os meus problemas, sei o quanto é necessário. E o primeiro movimento que a gente fez foi ter uma audiência pública dentro da casa, dentro da Câmara Municipal, para entendermos melhor tudo o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Então nós tivemos essa audiência pública, tivemos lá a presença do superintendente, o Hugo, que faz um trabalho maravilhoso na cidade do Rio de Janeiro. Tivemos o Quirino, que representa todo esse trabalho da saúde mental no Ministério da Saúde. Tivemos vários representantes que defendem as causas na nossa cidade, para a gente entender todo esse mecanismo, tudo que acontece na nossa cidade, para nós fazermos todos os movimentos. Fizemos uma série de diligências, visitando os CAPs, os hospitais da nossa cidade, para entender qual é o cenário e aí sim, a partir desse momento, a gente tomar as medidas para legislar sempre o melhor para a nossa cidade e também fiscalizar o bom atendimento da nossa cidade, da saúde mental em todo o setor público. O primeiro ato da Frente Parlamentar foi esse. Ok, vereador Renato Cinco, o senhor acompanhando aí ao longo desses anos esse movimento, essa luta, fale um pouquinho pra gente dessa história aí. Tá bom. Olha, primeiro o importante é saber de onde eu falo, né? Porque eu não sou especialista da saúde mental, né? Não sou um militante da luta antimanicomial. Eu me aproximei do movimento antimanicomial a partir da luta pela legalização das drogas. Porque no período anterior à Copa do Mundo e às Olimpíadas, a Prefeitura, na gestão do Eduardo Paes, através da Secretaria de Assistência Social, começou a implementar uma política de recolhimento compulsório, né, de crianças e adolescentes com o discurso de que estava fazendo internação compulsória de usuários de drogas, né? Então, em função dessa questão de tentar entender, né, como que a política de drogas ali estava sendo utilizada como pretexto para limpeza social, vamos dizer assim, para preparar a cidade para os mega eventos, eu me aproximei dos movimentos e a compreensão que eu tenho, para falar de uma maneira bastante sucinta, né, é de que nós precisamos debater muito a questão da saúde mental, porque nós vivemos num país que ainda está tentando superar, né, décadas de uma política manicomial de exclusão dos doentes mentais. Né, que nesse período, né, em que vigora a reforma psiquiátrica, foram feitos avanços extraordinários no país. Mas avanços que, ao mesmo tempo, não conseguiram ainda dar conta, né, de erguer de maneira satisfatória, plena, uma rede de saúde mental pública no país, né, e que, nesse momento em que ainda a luta para se afirmar, já se depara com ameaças de retrocesso, né? Seja através de velhos beneficiados da indústria da internação que querem continuar a disputar esse mercado, seja através de novos atores, né? Que são as comunidades terapêuticas, né? Que ressuscitam, em muitos casos, talvez na maioria dos casos, o modelo manicomial. Né? E os usuários de drogas, que é de onde, né, eu venho olhar para essa questão, de certa maneira se tornam uma espécie de reserva de mercado, né, para o fortalecimento dessa indústria da internação. Né? Então não se fala, eu não escuto muito falar, né, que temos que internar os doentes mentais, mas escuto muito falar que temos que internar os usuários de drogas. Né? Existe, inclusive,
um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados e em discussão no Senado, projeto inclusive que é do atual ministro, né, do Desenvolvimento Social, o Osmar Terra, que tem numa das suas propostas a intensificação da política de internação dos usuários de drogas e também, né, o financiamento das comunidades terapêuticas, né? Então, eu acho que nós temos que debater muito para que a gente possa defender os avanços da reforma psiquiátrica, lutar para que esses avanços avancem mais, né, desculpa a redundância, né, e enfrentar as ameaças de retrocesso. Ok. Doutor Hugo, falando aí das internações, da reforma psiquiátrica, como é que é hoje a situação aqui no Rio de Janeiro? Nós temos quantos CAPs e quantas clínicas hoje? Como é que funciona? Eu faço parte de uma geração que vem trabalhando na construção da transição desse modelo ao longo dos anos, né? O encontro de Bauru foi em 84 e naquele momento era importante os trabalhadores de saúde mental se organizarem e engajarem os familiares, os usuários, numa luta maior para a garantia de cidadania, de direitos. Então, o Rio de Janeiro, quando nós começamos a trabalhar na Secretaria de Saúde, tinha mais de 5 mil leitos psiquiátricos. A maioria em hospitais psiquiátricos privados contratados. A indústria da loucura, eles tinham recursos públicos para manter confinadas as pessoas por um longo período. E, na verdade, o projeto, em 96, nós fizemos o primeiro censo dos pacientes internados na cidade do Rio de Janeiro e mostrou que a grande maioria, quando saía do hospital, o ato de tratamento subsequente era procurar emergência para uma nova internação. Esse é o modelo falido. Então, começamos a construir a partir dali os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Hoje, a cidade tem 34, 30 dos quais do município. 31 está montando, o 31º está, nesse momento, sendo montado. Os outros 2 são da universidade e um é da Secretaria do Estado. Esses serviços acompanham 14 mil pessoas na cidade. Hoje, nós temos uma visão de que todas as unidades da rede de saúde, e já não se trabalha mais com a ideia de uma unidade isolada, se trabalha com a ideia de que os serviços de saúde precisam estar interligados. Nenhum deles vai ter todas as condições de atender a todos os problemas de uma pessoa. No passado você tinha isso. O manicômio, como o Centro Psiquiátrico Pedro II, lá no Engenho de Dentro, hoje é o Nisa Silveira, ele tinha um hospital enorme, um hospital clínico cirúrgico, eram 8 andares, porque, na verdade, tinha uma ideia de que tudo tinha que ser resolvido ali, a cidade dos loucos. Como se assim, a hepatite do esquizofrênico fosse diferente da hepatite de qualquer pessoa. Esse modelo foi sendo, ao longo do tempo, substituído por uma rede mais potente. E eu posso dizer que temos muitas dificuldades ainda no Sistema Único de Saúde, mas nós temos um avanço considerável. A cidade hoje tem pelo menos 70% de cobertura da estratégia de saúde da família. Essas equipes, esses profissionais, sabem receber, sabem lidar com as situações de pessoas com transtornos mentais e sabem acionar e interagir com os CAPs e com as equipes específicas para poder atender as necessidades maiores. Ok, nós já vamos voltar nesse assunto falando mais sobre esse atendimento, né, dos CAPs e como eles estão. E antes da gente ir para o segundo bloco, Rui, por favor, nos fala um pouco aqui do seu trabalho e da sua atuação. Boa tarde, queria agradecer ao convite do programa em chamar o Núcleo Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial. Queria saudar os colegas, mas queria primeiro começar, acho que só marcando uma questão que a gente discutiu dentro da reunião do Núcleo, que a gente gostaria que tivessem mais mulheres fazendo esse debate, por conta de ser pelo menos 70% das trabalhadoras nos serviços, né, que eu já, enfim, não queria me furtar de problematizar aqui a representatividade da mesa. Bom, eu atualmente estou trabalhando no programa de álcool e drogas da Fiocruz, que trabalha mais numa perspectiva de apoio, gestão e formação
mas eu atuei por 2 anos na região de Manguinhos, na CAP 31, acompanhando um pouco a implementação, né, e ampliação da saúde da família e articulação com a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, que aqui no Rio veio nos últimos 2 mandatos aí do Eduardo Paes de uma maneira questionável aí via OS, né, via terceirização sendo ampliada, mas que agora está sendo atacada e a gente está acompanhando aí uma série de ataques de desmonte mesmo, né? O Hugo colocou a questão da ampliação da cobertura de 70% da saúde da família e a gente tem acompanhado aí funcionários, trabalhadores recebendo aviso prévio, está tendo uma morosidade com o repasse em relação à prefeitura e as OS que fazem a gestão. Isso está reverberando em atraso de salário para os trabalhadores. A gente tem um caso muito emblemático, que é o CAPS Paula Portela, que estava sem energia até o começo da semana, por falta de pagamento da conta de luz. A luz já foi reativada, mas por medida judicial do Ministério Público. Então a conta ainda não está paga, eles estão falando com receio de despejo da casa. A conta está paga. Bom, só para confirmar que aí o doutor também está dizendo que agora a conta está paga. Atrasou, mas está paga. Atrasou 2 meses. E tem aí um receio, existem outros serviços também que estão sofrendo essa ameaça aí de desmonte, né, de redução. A gente já entende que, enfim, o Rio de Janeiro passou por uma reestruturação, né, da ampliação da cobertura de saúde, do modelo de saúde, porque o Rio de Janeiro era centralizado nos hospitais, como o Hugo já colocou, e ele faz parte dessa transição aí por uma terapêutica mais aberta, né, mais em território. Mas, enfim, a gente tem discutido muito também o modelo dessa rede, né, que é um modelo muito fragilizado, que é justamente agora, nessa troca de gestão, a gente está vendo aí o quão frágil é, porque a gente tinha uma rede que estava sendo ampliada e com menos de um semestre de governo já começamos a ver algumas movimentações de redução. Ok, então vou fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo e nós já voltamos, ok? Fique por aí, já estamos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Rio TV Debate, hoje falando sobre a luta antimanicomial. Dando continuidade aqui ao nosso debate, vereador Felipe Michel, vimos aí as questões de como estão os CAPs hoje funcionando, de que forma aí a Câmara, né, e a legislação está se movimentando nesse sentido. Perfeito. Que a gente vê muitos debates, né, Jale? Com certeza. Só para lembrar aqui que nós estamos no mês de setembro, é importante, a gente sempre um mês que a gente levanta cada vez mais. Na verdade, nós temos que nos preocupar, amarelo tem que ser o ano todo, mas é um mês que a gente levanta essa bandeira para conscientizar toda a população. E eu tenho muito orgulho também de ter aprovado na Câmara dos Vereadores, com o apoio de todos os vereadores, o vereador Renato Cinco foi um deles, de ter aprovado o plano municipal, aumentar esse plano municipal de conscientização, de prevenção ao suicídio, para o mês todo de setembro, com campanhas, com palestras, com cursos, preparando os profissionais da área da saúde cada vez mais para estarem prontos para atender todos aqueles que necessitam de um tratamento da saúde mental. Então isso é um avanço dentro da Câmara Municipal e parabenizar também a boa vontade do prefeito Marcelo Crivella, que sancionou essa lei na segunda-feira. Então isso é um avanço e também é bom a gente falar que no dia da audiência a ABP também estava presente, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Ali ficou claro, né, Hugo, que alguns psiquiatras defendem ainda aqueles hospitais que, conforme o Renato Cinco falou, é um retrocesso, e a gente vê claramente que eles mesmos valorizam o trabalho dos CAPs. Então hoje é uma realidade, é um avanço, nós não podemos andar para trás, né, Hugo? Então isso, na audiência ficou claramente isso, que os CAPs hoje é um avanço. Nós precisamos sim transformar os CAPs 2 em CAPs 3, que isso é uma bandeira. Os CAPs 3, como o Paulo da Portela, ele está lá 24 horas para todo aquele que chega de uma grave crise até aquele que precisa no dia a dia de um acompanhamento, que vai mês a mês. Então a gente vê, isso é uma bandeira que a gente precisa. Hoje, um exemplo, o Jacarezinho não tem um CAPs 3,
A Zona Sul não tem um CAPS 3, então outras áreas da nossa cidade, então isso é o que a gente precisa cada vez mais cobrar a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para liberar verba sim para a saúde mental. Nós precisamos nesse mês de setembro cada vez mais levantar essa bandeira para que o prefeito possa enxergar que a saúde mental necessita cada vez mais de verba, a parte federal trazer recursos para a nossa cidade. Nós estamos hoje num momento de crise, não pode acontecer o que aconteceu no Paulo da Portela. O Hugo não tinha verba, não teve o repasse para poder efetuar o pagamento de todos os CAPs, manter os profissionais. Então nós precisamos, isso é um trabalho da Frente Parlamentar que ficou claro na audiência pública, nessa série de diligências, precisamos fiscalizar e cobrar a Prefeitura da cidade para que libere essa verba, para que possa ter os recursos necessários, não só para manter, como para aumentar esse atendimento dos CAPs 2 para CAPs 3. Então isso é importante. Os hospitais hoje, os leitos psiquiátricos nos hospitais da nossa cidade, precisamos aumentar essas alas. Lá o Hospital Pinel, nós precisamos melhorar lá cada vez mais o atendimento. Não pode o profissional hoje, o servidor que nós temos nos CAPs e nos hospitais, que são excelentes profissionais, que trabalham com amor, que eles botaram lá a lâmpada, botaram lá a vela e continuaram trabalhando, porque isso é o amor do servidor. E nós precisamos de que forma? Incentivá-los, melhorar esse serviço. Eles não podem estar trabalhando hoje sem saber que esse mês que vem eles vão ter condições de atender aqueles que estão lá precisando de um atendimento. Então isso é uma bandeira que esse projeto de lei nosso foi aprovado para quê? Para levantar essa bandeira, para a prevenção ao suicídio e cada vez mais levantar a bandeira amarela e mostrar para o prefeito Marcelo Crivella que a saúde mental tem que ser prioridade na nossa cidade. Imagina hoje fechar os nossos CAPs, fechar os hospitais. Vamos voltar? Vamos voltar ao passado? As pessoas cada vez mais sendo tratadas como loucos? As pessoas não são loucas. As pessoas precisam conviver, viver na sociedade, se tratar e ter o seu direito de atendimento, que são os CAPs, que hoje é um avanço. E parabenizo a você, Hugo, pelo excelente trabalho que você vai na prefeitura. E eu, como presidente da Frente Parlamentar, você pode continuar contando com o meu trabalho de legislar, fiscalizar, para dar condições de atendimento ao servidor que está lá trabalhando com o maior amor. E isso é uma missão da Frente Parlamentar. Com certeza. Doutor Hugo, falando dos CAPs, quantos modelos existem, como eles funcionam? Na verdade, alguns desses serviços têm uma fragilidade, que é de não funcionar todos os dias, durante o dia todo, e não conseguir garantir o acolhimento da crise daquelas pessoas que eles estão acompanhando. Essas 14 mil pessoas que são acompanhadas nesses serviços, desses 34, só 8 na cidade funcionam 24 horas. E aí eu concordo com o Rui da fragilidade o SUS está em construção, a gente está num processo de construção e temos serviços ainda muito frágeis. Mas no desenho da política, a gente sabe que tudo que é sólido pode desmanchar no ar. Na verdade, a gente assistiu um trabalho belíssimo da Prefeitura de São Paulo, que foi o programa de Braços Abertos, acompanhando as pessoas nas cenas de uso, na rua, usuários de drogas, porque a gente precisa garantir que qualquer forma de vida vale a pena. Quem tem que apostar na pessoa, na condição que ela tiver e dar a ela a condição de cuidado. Então, isso que aconteceu lá é uma lição para a gente perceber que é necessário retomar o caminho generoso de lidar com as pessoas na rua, de ter serviços potentes e conseguir, de fato, fortalecer a rede. Só queria dizer o seguinte, que é muito diferente o sujeito, por mais que ele tenha dificuldade de lidar com uma certa discriminação dentro da sociedade, o estigma, a dificuldade de achar formas de conseguir se manter ou ter acesso na escola, no trabalho, daquele sujeito que, frente a uma situação de crise, ele vai para um espaço de cativeiro, num confinamento, onde você tem hora para acordar, hora para tomar café, hora para tomar remédio, e o resto do tempo para não fazer nada, porque é um vazio de relação. Esse modelo é o modelo do passado. Nós não podemos reviver isso com a ideia dos usuários de droga. Não existem evidências hoje, na literatura mundial, que digam que faz sentido manter uma pessoa longamente internada para convencê-la a parar de usar droga. Doutor, e agora, com os CAPs, quais são os resultados na prática? Nós temos pessoas que iniciaram o acompanhamento dos CAPs, que tinham um histórico de muitas internações, que nunca mais se internaram.
o número de internações se reduziu ao extremo. Nós tivemos no passado, no Rio de Janeiro, a psiquiatria como o terceiro gasto hospitalar. Hoje está lá pelo 16º, a gente hoje trabalha com 600 leitos para uma cidade de 6 milhões e 400. Agora, por exemplo, o primeiro CAPS foi implantado no Rio de Janeiro em 96, correto? Isso, em Irajá, na área mais populosa da cidade, que era um vazio sanitário. Ele segue sendo hoje no mesmo modelo que foi implantado em 96. É evidente que ele hoje está defasado para a necessidade local. Aquela área é uma área com múltiplos problemas de conflitos, a população sofre muito. É um dos serviços que precisam ser apoiados, precisam ser transformados em CAPS 3. E aí eu queria meio que louvar a iniciativa do Legislativo Municipal. O Felipe está aqui, a pessoa do Felipe, do Renato, mas todos os vereadores que compõem a Frente Parlamentar de Saúde Mental, é louvável que se tenham homens públicos com a sensibilidade de lidar com pessoas tão vulneráveis, tão fragilizadas, e que se pense como fortalecer uma política pública que possa efetivamente sustentá-los no convívio social. Então, vereador, como fortalecer essa política pública, na sua opinião? Olha, em primeiro lugar, a contribuição, né, que a gente pode dar como legislador, né, é justamente fazer leis. E hoje a gente tem toda uma política, né, de redução de danos para usuários de drogas na cidade do Rio de Janeiro, que é baseada principalmente nas portarias ministeriais. Então, o nosso mandato, né, dialogando com os profissionais da saúde mental, elaborou um projeto de lei, que é o número 150 de 2017, que tem como objetivo estabelecer na lei a política de redução de danos na cidade do Rio de Janeiro. Isso me parece que é uma maneira de fortalecer, não é, esse entendimento, essa visão, não é, da atenção aos usuários de drogas a partir dos princípios da reforma psiquiátrica, né? Agora, a gente também precisa debater, né, com a sociedade um modelo de gestão que foi implementado principalmente pelo prefeito Eduardo Paes. Praticamente toda a expansão na rede de saúde da cidade durante a gestão do Eduardo Paes foi feita através, né, das terceirizações via organizações sociais. Né? Isso daí, na minha opinião, em primeiro lugar, não se justifica. Né? Eu acho que só uma ideologia que diz que a administração pelo mercado é melhor do que a administração pública, ou interesses, né, em acabar com determinadas barreiras criadas pela Constituição de 88, né, que a Constituição de 88 estabeleceu o ingresso no serviço público por concurso, né, a demissão do serviço público só a partir de um inquérito fundamentado, né, e as licitações para as contratações. Quando a gente terceiriza para as OS, há uma maneira de se burlar, né, todos esses princípios republicanos da Constituição. Acho que esse foi, na verdade, o grande interesse na implementação desse modelo de gestão. Você colocar, né, um terceirizado para administrar no lugar do ente público, em primeiro lugar, acho que não garante a eficiência, né, do serviço, e também garante que o terceirizado vai ficar com uma parte dos recursos, né? Eles vão ter que ser remunerados de alguma maneira, senão não há interesse em se criar uma organização social e se investir, né? As pessoas precisam ser remuneradas pelo que fazem. Então, eu acho que esse modelo, ele precisa... nós precisamos agora, a cidade do Rio de Janeiro, estabelecer uma política de transição entre esse modelo que foi implementado pelo Eduardo Paes e um modelo de saúde 100% pública. Acho que isso que a nossa sociedade precisa discutir. No momento agora seria esse. Hoje, ideal. Uma das razões de nós estarmos enfrentando crise da saúde não é só o modelo implementado, mas é a chantagem feita, né, por organizações sociais contra o poder público, né, que agora é fácil, né, de ter 54% dos servidores da saúde estão alocados nas organizações sociais. Né? Toda vez que eles exigirem agora aumento do valor dos contratos, né, eles vão poder usar o lockout como arma para pressionar o poder público. Né? Olha, se não aumentar o contrato não sei quantos milhões, eu não tenho como continuar a operar. Não posso aumentar o contrato. Aí já começa a fazer terrorismo, avisando aos servidores que eles vão ser demitidos, dizendo para a opinião pública que unidades de saúde vão ser fechadas. Né? E já causa aquele pânico geral. Exatamente. Mesmo que já... Né? Hoje eu defendo que nenhuma unidade de saúde pode ser fechada, nenhum posto, né, nenhum trabalhador pode ser demitido. Nós temos que manter o sistema funcionando.
mas precisamos também de uma transição para um modelo que seja 100% público. Ok, vereador, obrigada. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Até já! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso debate hoje, falando sobre a luta antimanicomial. Rui, por favor, os desafios hoje enfrentados na categoria, nessa área da saúde por vocês. Como a gente já colocou, o Hugo lembrou, né, do evento de Bauru, a gente está comemorando em 2017 os 30 anos, né, do encontro de Bauru, inclusive já tem um chamado para 7 de dezembro, está sendo organizado o encontro de Bauru em comemoração aos 30 anos da luta antimanicomial. Mas voltando à questão municipal, né, dos desafios, eu acho que a gente tem um desafio crônico que é a implementação e efetivação, como o Renato já colocou, né, dessa transição do modelo de OS, que é um modelo privado, né, de gestão, voltar a ter um modelo de gestão pública, né, direto, com abertura de concursos, efetivação dos serviços, né, porque a gente tem muitos equipamentos que são alugados, né, então que também fica com uma questão de como vai se perpetuar, né, no território esses serviços. A gente tem uma questão de estrutura, né, muitos serviços com pouca infraestrutura, falta de insumos, que acabam também dificultando a assistência à população. Pensando também na perspectiva do usuário, né, porque a gente, nessa troca de gestão aí, foi cortado a Bolsa Auxílio para os usuários de longa internação. O Rio Card teve um corte do quantitativo de passagens que os pacientes tinham para fazer os seus deslocamentos pela cidade. Aí muitos pacientes estão deixando de fazer. Muitos pacientes estão tendo inviabilizado o seu plano terapêutico singular por não ter condições de andar de ônibus, de se deslocar da sua casa para o serviço de tratamento. E tem também uma questão que é central, pensando na perspectiva dos trabalhadores e também dos usuários e familiares no que tange o modelo de gestão, né, e a luta social, que são o assédio, né, que é outra coisa também que volta com esse vínculo terceirizado, que o trabalhador se expõe, né, pode ser demitido a qualquer desculpa, qualquer motivo, basta, né, e perseguições são feitas, né, trabalhadores que se expõem muito, que questionam, inclusive que tentam fazer cumprir a lei, né, porque muitas vezes a lei não se faz cumprir nos serviços, né, a gente, enfim, acompanha aí uma série de contradições dentro do cotidiano de trabalho, e esse é o desafio, né. O vereador Felipe trouxe uma questão que é do amor dos trabalhadores, né, que isso é algo também que está sempre colocado aí desde quando o movimento se constituiu, mas que também é perverso, né, porque a gente acompanha trabalhadores que o trabalhador não recebe, não paga a sua conta, fica em xeque a sua moradia, né, muitos às vezes acabam não tendo nem condições de se deslocar para o local de trabalho, e quando chegam, qual é a qualidade de trabalho que esse trabalhador vai ter, né, e qual que é o respaldo que a gestão dá para esse trabalhador, né, como é que o trabalhador vai se colocar numa mesa de negociação com a gestão, com a OS, para pensar melhorias na qualidade de trabalho e na qualidade de assistência. Essas são algumas reflexões que a gente vem fazendo nesses 30 anos, e nessa conjuntura que a gente está passando aí nesses últimos 3 anos de criminalização dos movimentos, né? Quando a sociedade civil tenta se organizar, seja, enfim, em rua, seja dentro das instituições, acaba sendo, enfim, uma série de perseguições, amarras, né? O que a gente chama de assédio moral. Né? Então, acho que a gente precisa avançar nessa linha, inclusive de alguma perversidade, às vezes, de um serviço e outro acabar tirando as condições do paciente se tratar. Isso fere o trabalhador, né? Quando o trabalhador sabe que o seu paciente não vai conseguir se deslocar para o lugar de tratamento por falta de verba, ou quando ele chega não tem mais o almoço, né, que nos CAPS 3, quem faz tratamento recebe, no dia, né, a refeição. É previsto a refeição, e às vezes a refeição não vem. Isso inviabiliza o tratamento medicamentoso. Inclusive, a gente tem também uma pauta, né, que o Hugo, que está por dentro aí, também acho que é sensível a essa questão, que é de superar também o modelo terapêutico, que hoje está muito restrito ao remédio. A gente precisa avançar, né, numa perspectiva de clínica que consiga dar ofertas
para além da medicalização, né? Que a gente não torne, que a gente não crie uma outra epidemia, né? Que como a gente já vem acompanhando em alguns países, no contexto internacional como os Estados Unidos, que se criou uma epidemia de pessoas viciadas em remédios psiquiátricos. Inclusive, aproveito o gancho para fazer uma propaganda do seminário internacional que a gente está organizando nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, na Escola Nacional de Saúde Pública, um seminário internacional sobre drogas psiquiátricas. A gente está organizando junto com o programa institucional da Fiocruz e o grupo de pesquisa do Paulo Amarante, professor Paulo Amarante. Estamos trazendo alguns convidados internacionais justamente para discutir, né, essa questão da dependência química que os remédios psiquiátricos causam. Porque o Renato tocou na questão das drogas, né, e isso daí é uma questão das drogas ilícitas, né, e a gente acaba não fazendo um debate mais amadurecido sobre as drogas lícitas, e mais né, profundo. Porque são mais iatrogênicas, inclusive, do que as próprias drogas ilícitas. Porque muitas das medicações forem tomadas em altas doses causam a morte, né? Inclusive mais facilmente do que, por exemplo, as pedras de crack, a cocaína. Com certeza. Doutor Hugo, em relação a essas questões, o que podemos aí ter uma melhora e essa visão aí da superintendência? Nós temos que seguir construindo o Sistema Único de Saúde e é claro que ele é um processo em construção, ele é imperfeito. Eu acho que para ser correto, nós temos que pensar que o sistema inglês, Sistema Nacional de Saúde inglês, é 100% público, mas ele não é 100% estatal. Ele trabalha com organizações contratadas. No desenho do modelo inglês que o Rio de Janeiro fez o crescimento, a expansão da estratégia da família para 70%. Tem uma coisa que, claro que, sempre que se trabalha com parceiro, quando você vai trabalhar organizações sociais, isso é polêmico, é difícil, tem uma série de contradições, tem sim situações nas quais esse ator utiliza a pressão para conseguir recursos, tem dificuldades aqui, lá, não tem a menor dúvida, não tem regime pronto. Mas nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que não permite que os municípios gastem mais do que 50% com pessoal. E nós organizamos o Estado brasileiro de tal maneira que a educação básica e a saúde de atenção primária é fundamentalmente de responsabilidade dos municípios. E são as áreas que mais trabalham com profissionais. Na França, a educação básica é toda federal. No Brasil, ela é municipal. Os professores são municipais. Há um limite da possibilidade de seguir contratando pelo regime jurídico único. E isso decorre do fato que o Brasil nunca fez uma reforma do Estado. Então, essa situação precisa ser descolado um pouco da discussão da precarização dos serviços. Temos serviços precários, com dificuldades, temos problemas de conseguir garantir certos direitos. A Bolsa Rio que você citou, isso é interessante de falar, só o Rio de Janeiro tem. Foi uma lei municipal que a Câmara Municipal votou por unanimidade. Ela é uma espécie de indenização para as pessoas que passaram anos, e se é possível indenizar, ficar 20, 30 anos dentro do hospital psiquiátrico, perder seus amigos, perder sua juventude, perder seus dentes. E essas pessoas saíram e recebem 2 salários mínimos para viver com as suas famílias, ou um salário mínimo para viver nos serviços residenciais terapêuticos. A gente está vivendo, sim, um momento agora de crise financeira, onde há atrasos de recursos para honrar pagamentos. Pagamentos dos trabalhadores, pagamento de bolsa dos usuários, pagamentos das empresas contratadas. Se você não paga a empresa que faz a alimentação, ela começa a criar dificuldades para poder oferecer. Esse é um jogo difícil. E é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa crise toda. Exatamente. Só lembrando que a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro tem um orçamento de mais de 5 bilhões. É maior do que a maioria dos orçamentos municipais do Brasil. Então, essa discussão é um tanto quanto complexa. A gente não pode misturar a precarização com a situação do modelo de gestão, que é polêmico, que tem aspectos que de fato merecem uma reflexão que a gente tem que pensar. Ok, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, então eu já vou pedir as considerações finais. Vereador Renato Cinco, por favor.
Eu fiz uma listinha aqui para poder ser bem rápido. Tá. Primeiro, eu acho que a gente tem que debater a lei de responsabilidade fiscal, né? Inclusive, ela não é nada responsável, porque ela prevê, inclusive, que se estrangule o serviço público em nome de pagar, né, as obrigações fiscais, ou seja, com os bancos, né? Isso é uma lei de responsabilidade social. O nosso mandato, ele quer trabalhar nessa questão da saúde mental em defesa dos princípios da reforma psiquiátrica para uma sociedade sem manicômios, na resistência aos retrocessos, né, especialmente os representados pelas comunidades terapêuticas e pelo projeto de lei do Osmar Terra. Né, defendemos a ampliação da rede de atenção psicossocial, né, defendemos uma RAPS que seja 100% pública. Né? Acho que as comunidades terapêuticas, por exemplo, não podem fazer parte das RAPS. Né? E 100% antimanicomial. Né? Por isso também as comunidades terapêuticas não podem fazer parte das RAPs, né? Que elas representam o modelo manicomial. E nesse momento de crise da saúde, o nosso compromisso é estar junto com os trabalhadores da saúde, né, na sua luta por nenhuma redução de serviços, nenhuma redução de postos de saúde na nossa cidade, né, e por uma transição para um modelo 100% público. Ok, obrigada. Rui, por favor. Gostaria de agradecer ao chamado e fazer um convite, né, que nós estamos organizando encontros regionais agora em setembro nos serviços e nos municípios do estado do Rio de Janeiro, preparativos para o encontro estadual que a gente está organizando nos dias 20, 21 e 22 de outubro. A gente tem uma página no Facebook, que é Núcleo Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial, que lá tem as informações. Que o encontro estadual, que a gente vai organizar em outubro, é preparativo para a plenária nacional do Movimento da Luta Antimanicomial, que vai ser realizado em São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, nos dias 2, 3 e 4 de novembro, que também é uma preparação para o encontro de Bauru, que vai ser no dia 7 de dezembro. E queria, enfim, fortalecer a luta aí, né, dos colegas da rede, do movimento do Nenhum Serviço a Menos, né, do Ocupa SUS, e frisar que a gente está na luta, chamar os familiares, os usuários, demais trabalhadores que não estão tão próximos aí à luta, para ir para a luta e para a gente avançar, né? Porque saúde não se vende, loucura não se vende, não se prende. Saúde não se vende, loucura não se prende e manicômio nunca mais. Ok, obrigada, Rui. Doutor Hugo, por favor, as suas considerações finais e também dando a deixinha de como as famílias podem procurar ajuda e aonde. Nós organizamos a rede de tal maneira que a porta de entrada são as clínicas da família, são os serviços municipais de saúde. Sim. Os CAPs funcionam também de porta aberta e recebem os pacientes. Lamentavelmente, os CAPs que funcionam 24 horas são só 8. A maioria deles, dos 34 que temos, eles funcionam no horário comercial. E os serviços de emergência, são 4 na cidade, o Hospital Pedro II, a Policlínica Rodolfo Rocco em Del Castilho, o Instituto Felipe Pinel, o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro e o SER Barra. Eles funcionam 24 horas todos os dias da semana. Na dúvida, existe no site da Secretaria Municipal de Saúde, tem um botão escrito onde ser atendido. Você coloca o seu endereço, vai dizer qual é a unidade de referência. Hoje a gente trabalha com um conceito de que a unidade pode não resolver o seu problema, mas ela é responsável por você e cabe a ela buscar o acesso, garantir o seu acesso no nível de complexidade no sistema que você necessita. Então, essa perspectiva é fundamental. Eu só queria terminar saudando o novo, que é a Frente Parlamentar de Saúde Mental, saudando os mandatos do vereador Felipe Michel e do vereador Renato Cinco, parceiríssimos na construção do Rio como uma cidade mais solidária, uma cidade voltada para o cuidado dos seus, e para garantir que a gente possa ter um sistema único de saúde forte e de qualidade. Obrigada. Vereador, por favor. Queria rapidamente deixar um dado aqui dizer, conforme o Rui estava falando, o Brasil é o número 1 em consumo de Rivotril, é o número 1 em ansiedade, o 5º
em depressão, o 8º em suicídio, então são dados preocupantes em relação até à própria questão do remédio, da dependência. Dizer da psicofobia, precisamos quebrar esse preconceito da psicofobia, todo preconceito contra pessoas que têm algum problema de saúde mental. E também agradecer à Arquidiocese que iluminou o Cristo, então é um ato de levantar a bandeira, de abraçar a causa, aos clubes do Rio, que estão divulgando, estão fazendo um minuto de silêncio nos seus jogos, nas suas partidas, levantando a bandeira do Setembro Amarelo, de conscientização da população, e agradecer a todos que estão nessa luta, lá na Câmara, o vereador Renato Cinco, nós estamos lá todos envolvidos nessa luta da saúde mental, agradecer ao Hugo, ao Rui, à TV Câmara, é dessa forma, unidos, que nós vamos fazer uma saúde mental saudável. Muito obrigado a todos pela participação e a vocês que estão nos acompanhando, obrigada pela atenção. E se quiser rever nossos programas, é só acessar o site câmara.rj.gov.br. Até o próximo programa. Tchau!